Meu Deus, vinde libertai-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito, nosso santificador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados, confessemos, para bem celebrarmos os mistérios da nossa salvação, os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Meus queridos, coloquemos aos cuidados de Deus as intenções e preces que foram escritas para ficarem sobre o nosso altar nesta nossa santa celebração. Coloquemos também aos cuidados dele as orações que trazemos em nossos corações e rezemos de modo especial por todas as almas do purgatório. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia, ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados da Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos, mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada.
Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou, e disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Não retireis verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitaram-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama
e então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, como vocês perceberam, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é exatamente o mesmo Evangelho de ontem, 18º domingo do tempo comum. No entanto, no contexto da liturgia, podemos oferecer a vocês uma reflexão um pouco diferente. No Salmo responsorial rezávamos no responso seguinte: ensinai-me a fazer vossa vontade. E na primeira leitura vemos o profeta Jeremias falando sobre a necessidade, o desejo da casa de Deus ser reerguida, os vasos sagrados serem devolvidos e, sobretudo, a governança de Israel ser reestabelecida. O filho de Joaquim, rei legítimo, deveria ser reconduzido segundo o desejo do povo, segundo o coração do profeta, à governança do povo de Israel. Por quê, meus amados? Para governar, precisamos ser apaixonados, precisamos ser entusiasmados. No dia de ontem, para não ser diferente, falávamos sobre a família e sobre o alimento que nós devemos dar para os nossos, atendendo o convite que Jesus faz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Esta multidão é minha porque ela é como ovelha sem pastor, formada por pessoas carentes, necessitadas, que precisam de alguém que as conduza. E Jesus queria as conduzir e queria lhes alimentar. E falávamos, sobretudo, sobre 2 tipos de alimento que precisam ser concomitantes dentro do reino de Deus: o alimento material e o alimento imaterial. Jesus quer alimentar o nosso físico, mas também é necessário alimentar a nossa alma, pois, afinal de contas, dentro desta porção do reino, somos peregrinos, somos transeuntes, e o reino que definitivamente buscamos é o reino eterno, o reino celeste. Então, ainda para alimentarmos o nosso físico, ou alimentarmos o físico dos nossos irmãos, precisamos fazer pela causa do reino eterno, pela causa do reino celestial, pois é lá que queremos viver, é lá que queremos habitar definitivamente, ao contrário daqui, que temos plena convicção de sermos passageiros, de sermos transitórios. Então, meus queridos, ensinai-me a fazer vossa vontade. É isto que reza o Salmo desta segunda-feira. Ao falarmos da vontade de Deus, falamos na primeira leitura de sua casa, falamos na primeira leitura daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, e sobretudo falamos na primeira leitura da governança daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Para cuidar das coisas de Deus e para cuidar do povo de Deus, precisa ser apaixonado pelas coisas celestiais e por aqueles que Deus colocou aos cuidados de suas mãos. Qualquer outro tipo de governança explora o povo. Qualquer outro tipo de condução conduz o povo por caminhos de exploração e por caminhos de tristeza e de desolação. Só é possível conduzir as pessoas pelo caminho da felicidade quando se faz isto com encanto, quando se faz isto com amor, quando se faz isso com pertença. Por isso, pertencendo ao reino de Deus, queremos cuidar daqueles que são de Deus, cuidar das coisas que Deus colocou sob os nossos cuidados e por isso são santas, por isso são sagradas, e queremos fazer tudo isto em nome de Deus. Então, amados, rezando, ensinai-nos a fazer vossa vontade, de novo escutamos no Evangelho:
dai-lhes vós mesmos de comer, porque afinal de contas, esta multidão um dia será vossa. Esta multidão é o reino de Deus que se reconstrói, é o reino de Deus que se refaz. Esta multidão será posta sob sua condução, sob sua governança. Por isso vocês precisam ser apaixonados por ela. E para ser apaixonado por algo, sobretudo por uma causa, você tem que cuidar dela com encanto, com amor, com pertença. Não dá para, na hora da fome, dizer para aqueles que você supostamente ama, vá procurar comida nos povoados vizinhos. Não dá para dizer na hora da necessidade, vá suprir a sua necessidade em localidades próximas. Você tem que fazer de tudo para cuidar daqueles que Deus confiou aos cuidados de sua mão. Por isso, amados, continuemos a nossa missa rezando com o Salmo: ensinai-nos, Senhor, a fazer vossa vontade. Continuemos a nossa Santa Missa rezando para que, como na primeira leitura se pede, cuidemos daqueles que são de Deus. Saibamos que pertencemos ao seu reino e todos aqueles que a este reino pertencem precisam e merecem ser cuidados com encanto e compaixão. Principalmente aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. E como nós ouvimos no Evangelho, não existe nada mais sagrado, nada mais santo para o reino do que o povo que o compõe. Por isso, somos sempre convidados a darmos de comer àqueles que têm fome, a dar de comer ao físico e ao espírito daqueles que são de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos, amados, as nossas oferendas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor e nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Amém. Orai, irmãos e irmãs, com fé, para que este nosso sacrifício seja mais uma vez aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamando o vosso louvor, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos e preparamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Eis o pão descido do céu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.